nessa série de vídeos sobre modelagem no domínio domínio da frequência, que é a parte 2 desse curso de Sistema de Controle 1 do Instituto Federal da Paraíba, curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ademar Gonçalves da Costa Júnior e vou apresentar aqui nessa segunda parte a exemplificação de modelos matemáticos baseados em circuitos elétricos e baseados em amplificadores operacionais. Vamos agora ver. Na parte de modelagem de circuitos elétricos, nós temos os componentes passivos, que é essa primeira parte, e vamos ver lá na frente os amplificadores operacionais, que chamamos, assim denominados, componentes ativos. Essa é uma tabela, uma revisão, na verdade, dos conceitos apresentados lá em Circuitos Elétricos 1. Observe muito bem que vamos trabalhar com capacitores, resistores e indutores, onde temos a relação de tensão-corrente, corrente-tensão, tensão-carga e as impedâncias e admitância para cada componente desse. Cabe aí a vocês também realizarem uma revisão desses conceitos. Mas vamos utilizar aqui a análise de malhas para esse primeiro circuito, um circuito RLC em série. O que isso significa? A gente tem o objetivo aqui de determinar a função de transferência que relaciona a tensão no capacitor, que será a minha saída, e a tensão aqui da fonte, que será o sinal de entrada, onde eu vou fazer o controle de carga e descarga nesse capacitor, nesse caso aí. Bem, aí usando a lei de Kirchhoff das tensões, nós temos aqui a relação, que é o somatório da contribuição àquela tensão em cada componente desse. Se a gente for escrever dessa forma, então eu tenho aqui a contribuição, àquela tensão no indutor, no resistor e no capacitor, que é igual à soma da tensão de entrada dessa fonte independente. Bem, trocando as variáveis de corrente para carga, utilizando I igual a dQ dt, uma relação que vocês devem lembrar, nós temos essa relação aqui que é em função da carga, né, em relação à tensão. Porém, muitas vezes a gente não tem como monitorar essa carga, esse Q. Então, como é que a gente faz? Então, se faz Q de T é igual a CVCT, também revisando alguns conceitos aí de circuitos elétricos, física, que é relacionada à eletricidade e magnetismo. Fazendo as devidas manipulações, você observa agora que eu tenho todos em função de VC, tensão na carga, a tensão do capacitor, e a tensão de entrada, a tensão da fonte independente. Bem, vou aplicar a transformada de Laplace, condições iniciais nulas, isso é o primeiro pressuposto, e vou reorganizar os termos. Para lembrar, por exemplo, aqui um termo dx dt ao quadrado, a derivada segunda de uma variável x, ela equivale a ser um s ao quadrado. Um dx dt equivale a ser um s. Então, essa relação aqui, vocês observam diretamente, o d ao quadrado vezes dt ao quadrado, ou seja, a derivada segunda da tensão do capacitor no tempo, ela entraria com esse termo s ao quadrado, utilizando transformada de Laplace. Eu vou resolver a função de transferência entre a saída e a entrada. Lembre-se, tem que deixar aqui em função, no lado esquerdo, a tensão no qual você quer controlar, ou seja, a sua saída, tal qual está aqui. E aqui no denominador, ou você também pode acrescentar aqui, não tem problema nenhum, seria a sua tensão de entrada. Eu poderia representar então dessa forma aqui, ó, VC é igual a um G de S, V de S. Quem seria GS? Seria essa função transferência, que representa o comportamento dinâmico desse circuito. Então estaria resolvido dessa forma. Então teria que, de fato,
realizar a manipulação deixando o polinômio no denominador sempre mônico, ou seja, ele implicitamente ele tem um termo, o seu coeficiente igual a 1, tá? De forma que eu possa retirar lá na frente, vocês vão ver, já estão observando isso com o uso da transformada de Laplace, mas identificar quem são polos, quem são as raízes e quem é o ganho da função de transferência. Bem, aí a gente pode simplificar aquela solução, ao invés de utilizar a carga do capacitor, o Q. Vamos simplificar então essa solução para esses futuros problemas que vocês vão enfrentar e tentar resolver da melhor forma possível. Então a relação tensão-corrente. Eu tenho aqui aquela parte da relação entre tensão e corrente para o capacitor, o resistor e o indutor. E aqui já a sua transformada de Laplace para ambos, para os três. Observando condições iniciais sempre nulas. Então eu vou utilizar aqui o conceito que é o SL, representa a impedância no indutor, a resistência, o valor da resistência do resistor, e aqui a impedância ao capacitor. Dessa forma, utilizando o conceito de impedância, que relaciona tensão sobre corrente, que dá impedância, o termo equivalente a C também, né? Vocês terão como resolver da mesma forma como anteriormente. SL mais R1 sobre CS, os componentes da corrente, igual a V de S. Ou seja, a soma das impedâncias, que multiplica a corrente, é igual à soma das tensões de alimentação. Então, em resumo, redesenhe o circuito original, mostrando todas as variáveis temporais como transformadas de Laplace. Isso ajuda a você identificar, inclusive visualmente. Você vai substituir os valores dos componentes pelos valores de suas impedâncias em S, e aí você resolverá da mesma forma, algebricamente, os casos de circuito C6. Então, do mesmo circuito anterior, nós temos essa relação aqui, só que a relação é corrente, e eu não estou interessado na corrente, ou não tenho como realizar uma possível medição dessa corrente. Então, eu vou ter que substituir de alguma forma, não me interessa então o valor da corrente, e sim monitorar a tensão, a carga, monitorar a carga e a descarga do capacitor por meio da tensão em seus terminais. Então, eu vou ter que realizar a substituição. Eu já poderia fazer aqui essa relação de I de S igual a SCVC. Você retira dessa informação aqui. E aí realiza toda a manipulação que vai fornecer a mesma função de transferência. Ainda do circuito anterior, vejo que em circuitos elétricos, como vocês devem estar se lembrando nesse momento, existem várias maneiras de resolver o mesmo circuito por várias técnicas. Você também pode utilizar divisor de tensão. Eu estou interessado na tensão no capacitor lá. Então, a tensão do capacitor é 1 sobre SC sobre todos o somatório de todos os seus componentes que estão conectados no circuito, as impedâncias. Então, VC de S, essa função de transferência aqui, em função da tensão de entrada. Então, realizando as devidas manipulações, VC de S é igual a essa função de transferência, relembrando que você também pode reescrever dessa maneira, não tem problema nenhum, ou seja, VC de S igual a um G de S, V de S, a relação entrada e saída dos circuitos. Bem, de qualquer modo, para resolver circuitos elétricos mais complexos, que tenham múltiplas malhas, nós, utilizando a análise de malha, a dica é o seguinte, substituir os valores dos elementos passivos por suas impedâncias, substituir todas as fontes e variáveis temporais por suas transformadas de Laplace, isso vai ajudar bastante. Admitir uma corrente transformada e um sentido de corrente em cada malha, como vocês fizeram lá em circuitos elétricos. E, da mesma forma, escrever a lei de Kirchhoff das tensões para cada malha.
resolve-se as equações simultâneas para a saída e forma a função de transferência, a relação entre saída e entrada requerida. Bem, nesse exemplo 2.10 do NISE, eu apenas apresento aqui, mas em um vídeo separado eu mostrarei a resolução desse circuito que está apresentado aí para vocês.